Primeiro quero te agradecer pelos dízimos e as ofertas, Senhor, recolhidos na tua casa nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, cada um que dizimou e ofertou, Senhor, pois são fiéis, Senhor. Em nome de Jesus, que as tuas bênçãos, Senhor, cada vez mais venham alcançar os teus filhos, cada vez mais venham ser derramadas dos altos céus, meu Pai, porque tu és o Deus da providência, Senhor, de cada um deles, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, aqueles, Senhor, que almeja ser um mantenedor desta obra, Senhor, onde, Senhor, não tem um emprego, mas eu sei, Senhor, que tu és o Deus do impossível, onde o Senhor abre porta onde não há porta, Senhor. Então, meu Deus, abençoa os teus filhos, Senhor, que tem isso no coração, de ser um dizimista e ofertante da tua casa, em nome de Jesus. Pai, te apresentamos aqui a vida do nosso pastor Mauro, Senhor, que nesta noite, Senhor, está com a incumbência e a responsabilidade de trazer a tua palavra, Senhor, à tua igreja nesta noite. Pai, em nome de Jesus, usa, Senhor, o teu vaso, Senhor, usa, Senhor, e enche, Senhor, com o óleo da unção, Senhor, usa os lábios do teu filho, meu Pai, para falar aquilo, Senhor, que o Senhor requer, Senhor, que nós viemos escutar nesta noite. Não aquilo que nós, Senhor, queremos escutar, mas aquilo que o Teu Espírito Santo, Deus, através, Senhor, do Teu Filho, irá, Senhor, falar aos nossos corações. Então abençoa o Teu Filho, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço, te oro, e já por fé eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê, diz amém. Glória a Deus, pastor. Deus abençoe. Jesus, amém, irmãos? Deus abençoe a todos, né? Como vocês viram, né, nos slides, né, a importância da gente estar trabalhando esses momentos de comunhão. Tudo que a gente está fazendo é uma espécie de obra renovadora, não só dentro da igreja, mas também como fora da igreja. Você observa como as pessoas estão sedentas, estão com sede de buscar, né, outros tipos de conhecimento, até de entendimento mesmo, que venham despertar a espiritualidade através de vocês que são servos de Deus. O fato de uma multidão não significa que naquela grande multidão esteja somente a presença de Deus, mas através do que a gente tem visto, né, que as grandes multidões que a gente vê, existem muitas coisas ali que estão indiferentes. As pessoas não se entendem, as pessoas não conseguem conversar, as pessoas têm dividido as suas ideias. Pelo lado isso é democracia, pelo lado isso é arrogância ou teimosia, né? Mas é assim que tem caminhado o mundo em si. Mas o que nós queremos passar para vocês como igreja, que nós estamos vivendo um novo tempo. Um novo tempo, e a nossa preocupação, irmãos, que vocês sejam salvos. Salvos, essa é a nossa visão. Nós estamos plantando, lançando semente da salvação, aonde a gente tem passado. Em particular, a minha vida toda fui assim. Eu sempre me preocupei, né, em lançar sementes, para que elas viessem a crescer e frutificar. Não adianta somente a gente lançar uma semente e aquela raiz, né, somente crescer para baixo e não serve de nada. Ela até cresce, até faz sombra e tudo, uma árvore, mas não frutifica, não é? E o nosso propósito hoje como igreja é esse. E o texto que eu escolhi, eu estava ali fora da agora, né? E o que eu vou pregar? Aí me veio à cabeça acerca do reino dividido, né? E em Mateus, capítulo 12, Joanilson, você pode abrir, 12. A partir do versículo 22, a gente vai narrar uma história, eu não vou me prolongar muito. Eu queria terminar o culto 10 para as 8, a gente lançou os vídeos, né, alertando as igrejas acerca, né, e tal, de resultado disso ou aquilo, né, por alguma retaliação, aquelas coisas, né. A gente que está à frente da igreja se preocupa com vocês, tá bom? A gente não quer perder muito tempo nesse sentido, né, foi assim nós orientamos as igrejas. E nesse texto aqui fala exatamente, né,
da blasfêmia que o povo fariseu, encarava os milagres de Jesus. Ou seja, a blasfêmia, ou seja, o negativismo, aquelas pessoas que lhe acusam, que sempre são pessoas do contra, quando existe alguma coisa positiva na sua vida ou na vida da igreja. Sempre vai se levantar pessoas contra vocês, sejam vocês simples membros, sejam vocês diáconos, presbíteros, pastores, mas sempre alguém vai se levantar contra você. A vida é toda assim, é de um grande desafio. A nossa vida sempre vai ser de um grande desafio, de uma grande batalha, e nós temos que vencer um leão todos os dias, porque sempre alguém se levanta contra nós. Aqui Jesus narra essa história e diz: então um endemoniado, trouxeram-lhe, então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. Pode passar. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, preste atenção agora, ali Jesus curou naquele momento. A gente vai lendo e vai narrando e vai explicando para você. Ali naquele momento trouxeram a Jesus uma pessoa que era cega, e muda. E Jesus então fez com que ele enxergasse e o outro falasse. E logo logo se levantou quem? A oposição. Se levantou contra, aquela pessoa que sempre vai contra as suas atitudes. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Veja bem o que o texto diz, Jesus então, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não, repita comigo, não subsistirá. Continue. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Pode continuar. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então vossos filhos, portanto, eles mesmos serão os vossos juízos. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegada a vós o reino de Deus. Amém, irmãos? Deu para captar a mensagem? Aí Deus fala tudo, Jesus fala tudo. Hoje a gente está vivendo um momento, infelizmente, de divisão, mas essa divisão está dentro da nossa igreja? Não está. E se estiver, ela não vai permanecer. Por quê? Porque entre nós existe o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai manifestar a sua glória entre nós. É Ele que vai identificar se você é de Deus ou se você é do diabo. É desse jeito que Deus falava. É dessa forma que Jesus se manifestava para aqueles que se lançavam contra você. Ou seja, você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou serve a Satanás. Pastor, como é que eu sirvo a Satanás? Sendo eu praticante de alguma religião afro? Será que é isso, servir a Satanás? Não, servir a Satanás é você agir como Satanás. É agir com atitudes mundanas, é agir com atitudes que favoreça mais a Satanás do que o próprio Jesus. Irmãos, sempre nós na nossa vida vamos ter que viver momentos como esse. Prepare-se os coros, prepare a sua vida, prepare o seu dia a dia, porque você tem enfrentado todos os dias isso da sua vida, seja no seu lar,
seja no seu trabalho, seja na sua igreja. Isso sempre vai acontecer. Então é mais do que notório que Jesus sabe com quem está lidando. Quando nós anunciamos um reino, quando nós anunciamos um príncipe, ou até mesmo um presidente, como a sua nação pode se identificar, né? Um chefe de estado, eu vos apresento aqui Jesus Cristo de Nazaré como Rei dos Reis. Que as portas do inferno não prevalecem contra ele. Jesus combate tudo isso com os milagres que vêm do Espírito Santo de Deus. E o mais interessante é que Jesus trata essas coisas com muita habilidade serena. Me lembra muito aqui a história de Zaqueu. Vocês lembram de Zaqueu? Né, o publicano. Em outras palavras, o publicano que trabalhava para o Império Romano. Em outras palavras, o publicano que poderia ser um funcionário público, um funcionário de algum ministério, ou de algum escalão muito importante dentro do estado. Assim era considerado Zaqueu. Mas Zaqueu, porém, também era odiado. Hoje eu vou defender Zaqueu. Por que Zaqueu era odiado, irmão? Porque nas escrituras não diz que Zaqueu era corrupto, não diz que Zaqueu era ladrão, em nenhum momento, mas diz que Zaqueu era cobrador de impostos. Quem gosta de ser cobrado aqui, levante a mão. Ninguém, meu irmão. E às vezes o camarada está devendo, mas não gosta de ser cobrado. Tinha um amigo meu que dizia: eu não gosto de emprestar nada para ninguém, dinheiro, porque eu perco dinheiro e perco o amigo. E é verdade. Então a Bíblia não fala muita coisa sobre Zaqueu acerca se ele era corrupto ou não. Se a gente for ler os textos mesmo aqui de Zaqueu, né? Não fala que Zaqueu, só diz que Zaqueu, né, era publicano, que Zaqueu era cobrador de impostos, e era um homem muito importante. Podemos dizer que Zaqueu era rico, como o próprio texto diz. Eis aqui que havia ali um homem chamado Zaqueu. Zaqueu que era um chefe dos publicanos, e ele era rico. O texto fala então que ele era rico. Então Zaqueu não era pobre, né? Ele era rico. Mas será que ele era rico porque cobrava vocês? Será que ele era rico porque trabalhava muito? Eu acho que é porque ele trabalhava muito, deve ter estudado, deve ter herdado da própria família. Não tem muitos relatos sobre a família de Zaqueu, mas sabemos que Zaqueu era um homem rico. E o que me liga esse texto aqui de Zaqueu ao primeiro texto que eu li aqui, porque Zaqueu e Jesus foram confrontados pelos seus discípulos, quando Jesus resolveu então pedir para Zaqueu, ele mandou: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou pernoitar na tua casa. E na medida que Jesus chamou Zaqueu para pernoitar na sua casa, ele levantou uma dúvida dos seus discípulos: Senhor, como é que pode tu chamar esse homem para pernoitar? Chamar esse homem e tu quereres pernoitar na casa dele, mas ele é um cobrador de imposto. Acho que Jesus falou: e por acaso vocês devem alguma coisa para ele? Se deve, trate de pagar. Amém? Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus justo. Deus é tremendo, irmão, é justo demais. E na maioria das vezes que eu vi falar de Zaqueu, eu vi falar dele como se fosse uma pessoa corrupta. Não, mas Zaqueu não era corrupto em tempo algum. Mas infelizmente, quando você cobra, quando você se torna uma pessoa antipática, com certeza muitas pessoas também vão ficar contra você. Talvez Zaqueu, pela sua estatura, era pequenininho, cobrador era feio, mas era estribado, né? Como se diz aqui no Ceará. Ele tinha dinheiro, irmãos. E pela uma grande maioria dos judeus, ele era desprezado. E é desse reino, irmãos, que nós precisamos aqui falar. E esse reino começa por aqui, ó, no meio dessas poucas pessoas aqui, que muitas vezes começa um reino que pode até estar dividido. Eu não estou afirmando que nós estamos divididos, porque eu sei que não estamos. Mas infelizmente os reinos se dividem dentro da sua casa, se divide dentro da igreja, e se divide dentro do estado e dentro da nação.
Porque nós temos o livre-arbítrio de querer quem nós queremos querer. O simples fato, irmãos, que nós vemos aqui é que Jesus abraça todos. Abraça a todos. E nós somos causadores das nossas discórdias. E também somos os responsáveis pela nossa vitória. Não cabe nós julgarmos ninguém pelos nossos traumas, pela nossa infidelidade. Não cabe ninguém você julgar ninguém pela nossa derrota, porque tudo que nós construímos, tudo que nós plantamos, será aquilo que nós iremos colher. Essa é a verdade. Entenda, Deus não trabalha num reino dividido. O texto aqui que nós lemos, ele é muito grande, né? Ele é muito grande. Ele é muito grande e ele fala exatamente dessa divisão que nós, de forma nenhuma, precisamos ter. E como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente saqueado então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta? Você está me entendendo? É como funciona o reino, irmãos. Nós estamos falando de reinos, irmãos. Quem comigo não ajunta, espalha. Então sempre vai ter alguém para dizer não, mas você tem que ouvir o não, não como não de derrota, mas sim como não de vitória, porque é através do não, através da dificuldade, através da oposição que nós vamos crescer. Não se menospreze quando alguém diz para você que você é incapaz, que você não pode, que você é impotente, que você não vai conseguir. E são palavras malignas daqueles que estão se assentando na roda dos escarnecedores. Hoje se assenta na roda dos escarnecedores, infelizmente, através desse bendito celular. Todo mundo pensa que os irmãos hoje estão tendo diálogo nas portas. Nem sempre. Na maioria das vezes estamos num diálogo através do celular, semeando a iniquidade, né? Espalhando a iniquidade. Como é que se espalha a iniquidade? Compartilhando, né? Tem em todas as ferramentas aqui do seu celular, ferramentas de comunicação, sempre no cantinho tem compartilhe, né? Aí você vê uma coisa boa, compartilha. Mas quando você vê uma coisa boa, mal, você compartilha também, né? Ah, o irmão falou do fulano, vamos compartilhar? Pá, compartilha. Compartilha. Só mudou o nome, mas é a mesma coisa. É fofoca pura, né? Em outras palavras, você está espalhando a iniquidade. Irmãos, o que nós aprendemos aqui na figura de Zaqueu era já o nome dele. Zaqueu no hebraico significa justo. Você sabia disso? Justo e puro. Zaqueu é justo e puro. O nome do povo judeu naquele tempo era dado conforme aquilo que o pai queria que ele fosse, né? Segura as crianças. Segura os bebezinhos. Logo a gente vai fazer uma piscina ali de bolinha e um pula-pula pequenininho para botar os meninos dentro, viu? Para a semana, eu acho que já está aí. Glória a Deus. Amém. Dê glória a Deus, esqueci. Tu está entendendo, irmãos? Então Zaqueu, ele era chamado de justo, porque o nome, antigamente, que você dava ao filho, era conforme aquilo que você queria. Porque eu acho que o pai de Zaqueu não deu o nome dele porque ele era justo. Como é que tu vai saber se o teu filho vai ser justo se ele acabou de nascer, né? Mas o pai, de repente, queria que refletisse aquele caráter que ele tinha nele, no filho, e nem sempre é assim que funciona. Às vezes você é jogador, às vezes você é médico, e é um médico frustrado ou um jogador frustrado, e quer que seu filho também tenha a mesma profissão sua. Mas você tem que deixar ele escolher a profissão que ele quer, né? Então assim era conhecido Zaqueu. Zaqueu era justo.
Ele era justo, mas em nenhum momento aqui a Bíblia diz que ele, era justo. Em nenhum momento aqui a Bíblia diz que ele era corrupto. Mas por que ele disse para Jesus que ele ia devolver, se por acaso tivesse fraudosamente roubado alguém 4 vezes mais? Porque ele se achou na necessidade de dar, de ofertar algo para alguém, porque ele perdeu muito tempo sem Jesus. E a história de Zaqueu, irmão, começou a mudar quando ele, irmão, percebeu que ele precisava de algo diferente na vida dele. E esse algo diferente era Jesus Cristo de Nazaré, Então Zaqueu tinha algumas características. Ele era um homem muito importante. Talvez ele tivesse complexo de inferioridade. Uma coisa eu sabia que ele não tinha, que era Deus, porque ele era impedido até de conhecer Deus pelos próprios discípulos. A gente viu isto. Imagina dentro da comunidade que ele trabalhava. Isso acontece aqui na nossa comunidade. Quantas pessoas estão sendo impedidas por nós de vir até essa igreja, de vir até nós, por conta de nós mesmos, Nós somos a característica real de Cristo. O que você faz aqui é que você vai refletir lá fora. Irmãos, Deus tinha um plano na vida de Zaqueu, assim como Ele tem um plano na sua vida também. Então você jamais pode desistir dos seus sonhos. Quando eu vejo uma igreja com poucas pessoas, eu sei que todo mundo aqui continua sonhando. E esse sonho que vocês precisam ter é exatamente um sonho de multiplicação, um sonho de ver a sua igreja cada vez mais florescer. Embora, está acontecendo hoje é que o negócio está se estreitando, o caminho está ficando mais estreito. Em outras palavras, o caminho está ficando mais difícil para o crente, amém? Vocês creem nisso? Está ficando mais difícil, irmão, tá? Amém? E quando se fala em avivamento, irmão, avivamento não vem pela prosperidade. Avivamento não vem porque você está ganhando hoje 5 salários. O avivamento não vem porque você conseguiu a sua casa tão desejada, com piscina, o seu carro 0 km na porta. O avivamento vem exatamente, infelizmente, pelo deserto. Não tem para onde correr. Não tem. Se você for ver a história todinha, na Bíblia, desde o Egito, desde os 70 anos no cativeiro, desde o período do ano 1 até 70, depois que foi destruído o templo lá de Salomão, Israel, tudo isso foi luta. Um dia desse, 1948, aí o povo, para despertar, tiveram que matar 6 milhões de judeus. Então nós não podemos reinar divididamente. Se nós somos crentes, nós vamos manifestar a nossa mão, com o poder que o Senhor nos dá, com a autoridade que o Senhor nos dá. A autoridade é pelo Espírito Santo de Deus. Porque se nós não tivermos essa visão, irmãos, nós não vamos conseguir libertar nenhuma mosca. Jamais, dividido, nós iremos caminhar. E nós estamos vendo resultados disso. Como o povo, um pensa do jeito, outro pensa do outro. Pelo lado é até bom, irmãos. Pelo lado é até bom, porque você aqui, a gente vai conhecer quem é quem. Porque a gente só vai conhecer alguém através de qualquer coisa dessas negativa que acontece. E a pessoa fala, ou fulano fala, ou até uma decisão mesmo, política. A gente vai saber quem é quem. É o termômetro do mundo, irmão. Está em você, está nas suas decisões, está naquilo que você faz, naquilo que muitas vezes você se acovarda de fazer. Às vezes Deus tem que usar um ímpio, às vezes, irmão, como era Zaqueu aqui, para manifestar a sua glória. Oh, glória a Deus, aleluia. Zaqueu em nenhum momento foi um religioso, Zaqueu em nenhum momento foi um cristão, e nem um judeu fanático. Zaqueu, era um homem profissional. Mas por que Jesus teve tanto interesse da vida de Zaqueu, irmão? Porque ele sabia que Zaqueu queria mudar.
Porque na hora que ele chamou Zaqueu, desce nessa árvore, porque hoje eu vou pernoitar na tua casa. Eita, Deus. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele mudou a história de Zaqueu, a história de uma família, a história de um império que ele representava. Às vezes, irmãos, nós queremos que as pessoas mudem através de nós. A própria psicologia, eu sempre falo aqui, ela diz, ela trata, ela diz que ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém, eu não vou mudar ninguém. Se eu tiver de mudar meu filhinho de 3 a 6 anos de idade, é quando a gente está formando o caráter dele e o comportamento dele. Mas ninguém muda ninguém. E às vezes nós queremos mudar as pessoas que estão ao nosso redor. O cara faz isso, não faz isso, para esse lado é melhor, aqui é melhor, vai para cá, vai para ali. A gente faz de tudo para mudar alguém, mas ninguém muda ninguém. E às vezes até a gente atrapalha Deus, porque quando Deus está no negócio, quando Deus quer mudar, Ele muda. Ele muda, irmão. Ele quebra um braço, uma perna, ele tira um olho, ele faz um monte de coisa. Ele muda do jeito dele. E olha que é difícil, porque às vezes Deus tira uma perna, um braço, tira um monte de coisa e o cara não muda, man. Não é fácil. Eu sou uma pessoa um tanto sentimental, estou mudando hoje. Eu sou uma pessoa um tanto emotiva, estou mudando hoje. E geralmente eu gosto de estender as mãos para as pessoas, seja ela crente ou não, seja ela qualquer pessoa, para mim pouco importa, gente é gente para mim, né? Foi assim que Deus viu Zaqueu. Ele não viu Zaqueu como um rico ou com outra pessoa, ele viu como uma pessoa e aquela pessoa precisava de salvação. Foi assim que ele viu Zaqueu. E eu por várias vezes eu me meti na vida dos outros, tentando dar a mão para mudar uma situação. Você está me entendendo? Eu ajudei pastores, eu trouxe pastores para dentro da minha casa, de coisas que eu tinha. Montei a igreja para ele, ele ficou lá fazendo igreja, depois ele me deu uma pernada. Aí Deus disse para mim, está vendo? Tu foi ajudar ele para quê? Eu estava vendo, Zé, mas o cara não conseguia pagar o aluguel, estava lá com boa dificuldade, só tinha 15 membros. A gente chegou lá e colocou, tinha quase 60 membros na época. Aí depois o homem, né, se endemoniou. Entendeu? Foi contra mim. Aí Deus me deu uma palavra no meu ouvidinho que eu entendi muito bem. Quando eu estou trabalhando, eu não quero que ninguém se meta. Não meta a mão, né? Então Deus estava tratando o homem e eu fui me meter, né? Eu interferi no processo natural de Deus, que muitas vezes Deus quer trabalhar, irmãos, e a gente não entende. Em outras palavras, se Deus quiser tratar o nosso país hoje, Ele vai tratar do jeito dele, não da forma que os pastores querem que o Brasil mude, mas sim da forma que Deus quer que o Brasil mude. Você está me entendendo? Porque ninguém muda ninguém, colega. Quem vai mudar essa nação, quem vai mudar essa igreja, quem vai mudar esse bairro é Deus. As demais coisas, irmãos, as demais coisas que acontecem são exatamente os nossos momentos eufóricos. Mas as coisas de Deus são muito espiritual. O Senhor trata o reino de Deus, ou é o dele ou é o reino das trevas. Só tem dois. Por isso que ele cita no versículo, né? Como pode eu expulsar demônio? Ele foi acusado, ele estava, como pode Beuzebu, né? Expulsar Beuzebu? Eu não expulso Beuzebu por Beuzebu. Eu expulso Beuzebu com a força do Espírito Santo de Deus. É muito simples, irmãos. É isso que a gente precisa entender. E as características mais importantes que eu vi na figura de Zaqueu é que ele não desistiu. Ele esteve ali. Ele curiosamente estava ali em Jericó, porque a Jericó era tipo São Paulo, né? Uma cidade grande. Ele estava entre as grandes cidades, porque ali que tinha imposto, tinha dinheiro. E ali estava ele soube que Jesus ia para lá. Imediatamente aquele cara subiu numa árvorezinha lá e subiu ali naquela oliveira. Então Jesus percebeu ele trouxe Jesus. Jesus trouxe ele, desceu, ele foi pernoitar na sua casa. E durante aquela noite, não pense que eles tomaram cafezinho, que eles conversaram, não. Ali foi uma jornada de conversa, né, irmão? Por que você não chama Jesus para sua casa? Por que você não convida Jesus para sua casa? Eu não estou dizendo que vocês não estão convidando, não, mas convida mais, né?
Não convida Jesus somente para tomar um cafezinho, mas para mudar a realidade da sua vida, irmãos. Quando eu falo assim, irmão, eu estou pregando para mim mesmo, porque eu também preciso mudar. Eu preciso mudar, irmãos, e muito. Eu costumo dizer aqui, eu aprendi essa frase, eu achei muito interessante, e disse que o pior de todos aqui sou eu. Né? Pronto. O pior de todos aqui sou eu que estou entre vocês. Eu preciso de ajuda. Zaqueu demonstra aqui, irmãos, humildade, que ele precisava descer, que ele precisava sair do salto. E o que nós vimos durante esses meses todos é que muitas pessoas estavam ali imponentes, achando e continuam achando ainda que são o dono do mundo. Mas nós precisamos descer cada vez mais e sermos humildes na presença de Jesus. Amém, irmãos? Se você tem a cara feia, irmão, me perdoe, você vai continuar com a cara feia. Mas se você não sorrir, você pode passar a sorrir agora, né? Porque todo mundo sabe sorrir. Sorria, irmão. Sorria para a vida, sorria para as pessoas. Seja uma pessoa capaz de conquistar outra só em olhar, só em falar assim aquelas palavras amorosas, irmãos. Foi assim que me conquistaram. Não foi dando um sermão como esse aqui, não. Porque os sermões eu continuo achando, como diz o pastor Luiz Henrique Hermínio, que estão convertendo menos do que as ações que nós fazemos em particular com outras pessoas. Você tem que pregar, irmão, lá fora. Dizer que Jesus te ama. Seja quem for, pregue para Jesus. O que está acontecendo é que nós estamos nos dividindo. Aqui nós estamos unidos, mas lá fora nós estamos divididos. E não é isso que Deus quer. Porque se Jesus quisesse isso, irmãos, Ele não teria trazido Zaqueu para Ele. Pois Zaqueu era uma figura importante. Na época, ele era uma pessoa importante. Mas Jesus trouxe para ele. O interessante é que a gente jamais ia imaginar que Zaqueu ia se humilhar. Ele se humilhou. Sabe por quê, gente? Porque a vida fica diferente com Jesus. Hein? Fica ou não fica? A vida fica diferente com Jesus. Você tem que mudar esse seu jeito. Você tem que mudar esse seu jeito de complexo de inferioridade. Zaqueu, ele tinha 1000 motivos, talvez, para não ter ido com Jesus, porque tinha complexo de inferioridade. Primeiro que tinha uma galera contra ele, os próprios discípulos de Jesus. Agora, se os discípulos de Jesus estavam contra ele, imagina toda aquela população, não gostava dele também, irmãos. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? Você não precisa que ninguém te ame, você precisa que Jesus te ame, em primeiro lugar. Não procure buscar nas pessoas as respostas que você está precisando, porque você não vai encontrar nunca. Mas procure buscar as respostas de Jesus, que você vai encontrar todas as que você quer. Amém? Zaqueu, naquele momento ali, irmãos, ele teve respeito por Jesus. Se nós fôssemos colocar Zaqueu e Jesus, irmãos, lado a lado, quem seria mais importante naquele momento ali? Quem seria mais importante? Provavelmente Zaqueu, porque Jesus era Jesus, o profeta. Ele estava andando ali, fazendo, curando e tal, aquela onda toda, né? Mas em autoridade, Zaqueu era autoridade. Era um homem forte, era um homem rico. Mas ele resolveu respeitar Zaqueu. Jesus, perdão. Zaqueu respeita Jesus. Da mesma forma, irmãos, que nós temos que respeitar os nossos líderes, respeitar os nossos patrões que dão o nosso salário todo mês. Tem gente que entra numa empresa e diz: meu irmão, vou passar só um ano, vou botar esse cara na justiça e receber aí não sei quantos meses de seguro não sei de quê, seguro não sei de quê. Ele já entra na empresa querendo ferrar a pessoa, sabe? O político se elege hoje, meu irmão, amanhã mesmo a gente está amaldiçoando ele, está dizendo que não presta, que é ladrão. Se é ladrão, é problema dele, deixa Jesus para lá, deixa Jesus cuidar dele, né? Somente Jesus pode mudar essa questão. Então, respeito.
Então a gente só passa, irmão, ter valor quando a gente traz Jesus para dentro de nós, amém? A gente só passa a ter valor é quando a gente traz Jesus para dentro de nós. Zaqueu podia ter valor monetário, podia ter muita coisa, mas ele não tinha Jesus, não tinha nada. Ele resolveu então ficar com Jesus, estar com Jesus, né? E não viver aquela vidinha que ele vivia, de perseguição, de cobrança, de não falar com ninguém, não falar com gente, assim assado, porque é assim que ele vivia. E às vezes ele nem era aquilo tudo de ruim, irmãos, ele nem era. Mas eram as pessoas que muitas vezes, né, condenam antes de conhecer as pessoas. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. A gente, salva de palmas para o Senhor Jesus. A gente queria encerrar esse culto um pouco mais cedo. O pastor pediu, uns 7:50, tá bom? Eu queria cantar uma canção